A paz do Senhor a todos. Muito bom poder estar com vocês de novo nessa noite para compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Hoje trazendo um tema muito importante. O nosso tema de hoje é: não subestime o poder da oração. A oração é uma arma poderosa que o Senhor tem colocado nas suas mãos e por meio dela você pode obter grandes vitórias. Basta apenas você confiar. Nós dividiremos essa palavra em 3 tópicos. Primeiro, a oração tem poder, que se encontra em Tiago 5, a partir da segunda parte do versículo 16 até o versículo 18. Nosso segundo tópico, a oração deve ser constante. 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. E por último, sem oração não há ação. Marcos 9, versículos 28 a 29. Vamos acompanhar juntos então, que seja bênção para todos nós. Comecemos então por a oração tem poder. Vamos lá para a carta de Tiago, capítulo 5, a partir da segunda parte do versículo 16. Amém? Nos diz a palavra do Senhor: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Para aquele que pensa que a oração é um mero ritual, é um mero cerimonial, a oração ela tem poder. E a palavra diz que a súplica do justo, a petição do justo, ela pode muito. Ela é poderosa. E diz ainda a palavra: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, com insistência, com persistência, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, quem de nós pode pensar em se comparar com o profeta Elias, este grande homem de Deus que fez coisas extraordinárias? Ele orou e desceu fogo do céu. Ele orou e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. E depois ele orou e novamente a chuva veio. Ele subiu ao céu em um redemoinho, como diz a palavra. Ele fez tantas obras. Mas nós vemos que a palavra de Deus nos diz, aqui na carta de Tiago, ele era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Porém, era um homem que acreditava no poder da oração. Ele acreditava que a oração ela é eficaz. A súplica do justo ela pode muito. Nunca esqueça disso, meu irmão. A oração tem poder. Vamos para o nosso segundo tópico. Nosso segundo tópico, que está lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. É um versículo bem curto, mas que diz muita coisa. A oração deve ser constante. Está escrito aqui em 1 Tessalonicenses 5, 17. Orai sem cessar. Orai sem cessar. A sua vida deve ser uma vida de constante oração. A minha vida deve ser uma vida de constante oração. Aliás, a minha vida, a nossa vida deve ser uma oração. Nós devemos dedicar ao Senhor a nossa vida. A palavra de Deus diz que nós devemos estar em comunhão com o Senhor ao sentar, ao levantar. Nós devemos meditar na palavra do Senhor sempre. Nós devemos caminhar lado a lado com o Senhor. Nós temos que ter uma vida de comunhão com Deus. E quando a palavra diz orai sem cessar, nós devemos estar constantemente em espírito de oração. Tem uma palavra interessante que uma vez alguém disse que o diabo, ele não brinca de ser diabo, mas os crentes brincam de ser crentes muitas vezes. Meus irmãos, se a gente perceber que a nossa vida é uma batalha constante, nós devemos estar sempre em oração. Jesus, quando estava lá no Monte das Oliveiras e estava para ser preso, ele se ausentou um pouquinho dos discípulos e disse: fiquem aqui e orem. Quando ele voltou,
depois da sua oração, eles estavam dormindo. E aí o que ele disse? Nenhuma hora pudestes orar comigo. Tem muitas pessoas que dizem que Jesus estava dizendo que a gente tem que orar 1 hora por dia, ou alguma coisa assim, são várias interpretações. Mas o que ele quis dizer é, eu só pedi para vocês orarem um momento e vocês não oraram, nem isso. Que dirá uma vida. A nossa vida tem que ser uma vida de constante oração. E uma coisa interessante sobre oração. Sem oração, não há ação. Sem oração, você não consegue fazer nada na sua vida espiritual. Vamos para Marcos. Marcos capítulo 9, versículos 28 a 29. Essa palavra, para a gente se situar, fala que quando Jesus ele descia do monte, onde ele foi transfigurado, ele descia do monte com Pedro, Tiago e João. E quando ele chegou, havia um alvoroço ali, eles tinham levado um endemoniado, um rapaz, para que os discípulos pudessem expulsar o demônio, e eles não conseguiam, de jeito nenhum. E ficavam lutando com o demônio se revirando e não conseguiam. Então o Senhor Jesus chegou ali e expulsou aquele demônio. Mandou o demônio embora. E os discípulos, eles ficaram intrigados. Então quando chegaram em casa, eles perguntaram para Jesus, aqui ó, Marcos 9, 28 a 29. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Daí a nossa frasezinha, lembram? Sem oração não há ação. Se você não tem uma vida de constante oração diante de Deus, se você não tem uma vida de busca constante a Deus, chega no momento da dificuldade, chega no momento da luta, chega no momento da tribulação, aí você não consegue fazer nada. Chega no momento que você precisa tomar uma atitude espiritual diante de uma situação difícil, você não consegue, parece que nada dá certo. E aí você fica pensando, mas Deus esqueceu de mim, mas Deus não me ouve. Meus irmãos, olha o que estava acontecendo com os apóstolos. Eles não estavam vivendo em oração. Se eles estivessem vivendo em oração, eles teriam expelido aquele demônio. Mas Jesus disse, esta casta não pode sair senão por meio de oração. O que acontece, meus irmãos? A oração deve ser constante. A oração não deve ser só no momento da dificuldade. Porque aí no momento da dificuldade, se a gente não tem o hábito de orar, se a gente não tem a prática da oração, a gente não tem nem força para orar no momento da dificuldade. Então aí a gente não consegue gerar a ação. A gente não consegue se posicionar, a gente não consegue vencer a luta, vencer o problema, ter uma atitude. Por quê? Porque a gente falha na oração. Então, sem oração, na vida do cristão, não há ação. O cristão fica inerte, parado, fica sujeito a todas as artimanhas do diabo, fica sujeito a todas as lutas, dificuldades e não tem força para reagir. Para finalizar, meu irmão, só uma frase que eu queria deixar com vocês. E serve para mim mesmo também. Creia no poder da oração. Uma oração feita com fé, uma vida de oração, ela move os céus. Ela faz milagres acontecerem. Então que possamos ter essa confiança na nossa vida e crer que o Senhor nos ouve. Que Ele é um Pai amoroso, que se o filho lhe pedir pão, Ele não lhe dá pedra. Se o filho não pedir peixe, Ele não lhe dá uma cobra, como diz a palavra. Mas Ele dá coisas boas aos seus filhos. Amém? Senhor abençoe, fique com Deus. A paz do Senhor seja com todos em nome de Jesus.